Oi, pessoal! Estamos começando o segundo episódio e hoje estamos com uma convidada ilustre e vamos falar de um tema um pouquinho polêmico. E quem que é a nossa convidada de hoje, Rafa? A nossa convidada, ela é uma filha amada do Senhor. Ela é casada. Ela agora é líder de jovens e adolescentes. Ela é uma mulher muito estilosa, maravilhosa. Ela é uma mulher calma, serena. Só de você olhar pra cara dela, você já fica calma. Ela é carismática. Carisma é um seminário teológico que nós passamos, um seminário teológico da palavra e do Espírito. E estamos aqui com Beatriz Miralha, maravilhosa! Bia, a gente vai pedir pra você se apresentar para as pessoas, um pouquinho de você, para aquelas pessoas que não te conhecem, para saberem um pouquinho da tua identidade. É isso. Acho que vocês falaram já várias coisas pra minha pessoa. Na verdade, algumas, meu marido até vai ter que confirmar depois esse negócio de calma, assim. Não sei se ele vai reconhecer. Mas eu sou professora também, lá em Salto de Pirapora. Estou morando pra lá agora. Casada com o Vitor há 5 anos. Aqui em Lagoinha, acho que uns 3 anos, né? Amiga dessas lindezas aqui, acho que mais ou menos dessa mesma época também, uns 3 anos. Graças a Deus por ter conhecido vocês. E acho que é isso. Ai, o que a gente tá vestindo? Por favor, nós estamos vestindo a melhor marca cristã que tem. Amei. Não sei se vocês já ouviram falar da Arca Veste. E, inclusive, trouxe para vocês esse presentinho, deixa eu ver. Acho que esse aqui é dele. Ai, meu Deus, gente. Tá? Maravilhosa. Gente, vocês gostam. Sério, Estamos vestidas de Arca Veste. A marca da Bia e do Vitinho, o marido dela. Lindo, maravilhosos. a gente já compra, a gente aqui é a prova viva, A gente a gente é usa. cliente. Gente fiel, tá? Sejam vocês também clientes fiéis. A gente vai começar com uma perguntinha bem leve, né? Bem básico. Bom, a gente quer perguntar quanto tempo você tem de conversão? Olha, eu cresci na igreja, mas convertida mesmo foi aos meus 19 anos. Após um término de relacionamento. Uma história muito comum. Na verdade, o Senhor me direcionou a um término de relacionamento, me convidando para viver algo diferente com Ele. Certo. Aí foi a minha primeira renúncia. O Senhor me colocou na parede. Ou eu escolhia viver aquilo que Ele tinha para mim, ou aquilo que eu queria. Aquilo que eu escolheria. Com certeza. Mas desde os meus 19 anos eu tenho, de fato, me converti. Me batizei com 15, mas entender a palavra mesmo, ser transformada ali pelo... Permitir ser transformada pelo Espírito Santo. Amém. Bom, a nossa próxima pergunta seria como foi a sua conversão? Então foi a questão, né, que o Senhor te fez passar por um término de relacionamento. E em algum momento você pensou em se desviar ou você se desviou desse caminho? Olha, um pouco antes desse relacionamento foi quando eu comecei. Eu sempre tive uma carência absurda, então eu sempre quis ter alguns olhares pra mim e eu sempre tive isso voltado para os meninos, né? Então, quando eu cheguei aos meus 18 anos e eu nunca tinha dado meu primeiro beijo, e eu falei, nossa, mas cadê o meu varão prometido? O Senhor vai mandar? Então vou eu procurar. Foi o momento que eu me desviei mesmo. Foi o momento em que eu abri mão dos princípios para satisfazer aquilo que eu achava que era realmente importante. E a carência que eu tinha, que eu não sabia que ia ser preenchido com um relacionamento real. Minha próxima pergunta é essa. Como e quando começou o seu relacionamento real com Deus? Cara, eu tava até com uma amiga, a gente tava conversando sobre isso agora. Eu
Entrei nesse relacionamento, o rapaz era uma belezinha, coitado. O problema da vida dele fui eu. Coitado desse rapaz. Uma belezinha. Só que eu vivia frustrada porque nada era bom. Mas por quê? Eu tava procurando satisfazer com coisas que não iam me preencher de verdade. Então chegou num dia muito frustrada, numa briga ali que eu tinha causado. Eu sentei na minha cama, muito chateada. Eu falei, Deus, quando é que eu vou viver uma vida realmente boa? Uma vida feliz? Quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou ter o que eu quero? Foi a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar comigo. Caralho. O Senhor olhou, assim, eu imagino, né? O Senhor olhando pra mim e falando, filha, você quer o meu melhor? Faz o que você tem que fazer. Naquela hora, eu sabia que eu tinha que libertar aquele rapaz, entendeu? Soltar ele, deixar ele ser feliz. Eu tinha que terminar. E eu falei, mas eu não quero terminar. E o Senhor, aquilo lá ecoava no meu coração, né? Ele falava, você quer o meu melhor? Faz o que você tem que fazer. E eu entreguei. Naquele momento, eu mandei uma mensagem pro rapaz, pedi pra ele vir em casa, ele ia terminar com ele. Pelo menos você não terminou pelo tempo. Não. Eu quis fazer, pelo menos tentar fazer direito, né? Chamei ele pra vir em casa e eu falei, olha, tá certo, né? A gente chorou muito, porque eu não queria, ele também não queria, mas tinha que ser feito. E aquele foi o start mesmo, né? Eu abrindo mão do controle. Porque um pouco antes, naquela época que eu cheguei e falei pro Senhor que ele não estava fazendo aquilo que eu queria, né? Eu cheguei e falei assim, Senhor, você toma conta de tudo que você quiser na minha vida, na minha área profissional, na minha área familiar, mas o relacionamento foi eu. Porque era isso que me frustrava. Entendeu? Acho que é o famoso colocar, né, o controle da sua vida nas mãos de Deus, mas calma aí, deixa eu fazer mais um negócio que eu cuido disso. Só nisso aqui. E o Senhor queria o controle de tudo. O melhor estava na mão dele. Mais engraçado de tudo é que, né, partindo já para uma outra área, acho que um ano depois eu conheci o Vitor, a gente começou ele começou a vir na igreja aqui em Sorocaba comigo, porque ele frequentava lá de Salto, ele começou a me acompanhar aqui. A gente foi no acampamento de crianças, e ninguém sabia dessa conversa que eu tinha tido com o Senhor, e o Senhor falava, você quer o meu melhor? Faça o que você tem que fazer. A gente estava orando, todo mundo junto num momento ali, separado para os jovens, no acampamento de crianças, e o Senhor falou através de uma pastora, que veio orar por nós, uma pastora muito querida. Ela colocou a mão assim na nossa mão, juntando, e falou assim, orou por nós e falou, esse é o melhor de Deus. Caraca! Então o Senhor começou a confirmar ali já aquilo que tinha pra nós. Caraca! Sabe? Não, muito louco. Eu olhei assim, gente, será que foi isso mesmo que eu ouvi? Né? Mas a partir dali, a partir do momento em que eu realmente entreguei as rédeas pro Senhor, ele começou eu comecei a ter um relacionamento com ele. E esse relacionamento foi, até hoje, regado a muito quebrantamento. Porque é o tempo todo o Senhor me mostrando aquilo que eu tô fazendo de errado, aquilo que eu preciso melhorar. E não com constrangimento de cobrança. O Senhor é muito delicado ao falar, o Senhor é muito amoroso ao falar, mas me mostrando que, na verdade, eu vou viver muito melhor, eu vou, de fato, viver o melhor que Ele tem pra mim se eu abrir mão de algumas coisas que me fazem mal. Geralmente, eu escolho isso que faz mal pra mim. Eu faço mal pra mim mesma. Então, foi assim. Então, nessa escolha, nessa decisão. Lógico que é um processo, né? No começo foi muito difícil, coitado, o Victor sofreu muito também. Tadinho do meu marido. Sofre um pouco até hoje. Mas é um processo. Sim. Quando estiver pronto, não pode levantar a mão pra cima, Deus. Nossa, sim. Realmente. Quando que você entendeu o seu propósito e o seu chamado? Caraca, é difícil. Eu sinto que o Senhor foi construindo muito isso no trajeto comigo, sabe? O Senhor, lógico, Ele usa pessoas para confirmar, né? A gente conheceu vários profetas do Senhor no caminho, né? E não tem como eu não incluir o Vitor nisso, né? Desde o começo, o Senhor sempre falou que o nosso ministério junto, o nosso propósito junto, se tornaria mais forte depois que nós nos casássemos. Caraca. Mas é difícil de explicar. O Senhor, conforme Ele vai nos quebrantando, né? Comigo foi assim, conforme Ele ia me quebrantando, me mostrando aquilo que eu
aquilo que estava desalinhado no propósito do Senhor, na minha vida, ele também direcionava do motivo para que ele está fazendo aquilo. Entendeu? Hoje eu estou num ciclo do Senhor falar muito comigo, por exemplo, sobre domínio próprio. Meu Deus. E as vontades. Que eu poderia resumir do tipo, você não precisa fazer aquilo que você está sentindo. Eu resumiria assim, você não precisa fazer aquilo que você está sentindo. E eu me pergunto do porquê que eu tenho sido colocada para moer nessa área, sabe? E o Senhor me mostra logo em seguida que é porque eu vou ensinar muitas pessoas justamente sobre isso. Essas áreas. E o Senhor inclui o Vitor nisso, sabe? E é um negócio que é um cara meio louco. Essa é a verdade. O Senhor é meio louco. Nunca tem uma certeza absoluta, assim, de como vai ser o trajeto, mas o Senhor vai mostrando pra mim, assim, com convicções do coração mesmo. Ou até mesmo naquela impressão do Espírito, depois ele manda profetas pra confirmar. Foi assim durante todos esses 7 anos de casado. Não, da minha conversão até da minha real conversão. Vamos lá. Quais coisas foram essenciais para você iniciar o processo do seu chamado e propósito? Que você realmente, aquilo que te deu um empurrão para você iniciar. Você ainda não dá frente de vez em quando, sabe? Sei muito. Sabe? Dá umas... Mas... estar disposto. Sabe? Virar a chavinha de... Não tem que fugir. Eu tenho um amigo que falou assim, várias vezes, né? Pra mim e pro Vitor. Existe uma diferença entre os que estão disponíveis e os que estão dispostos. Super. São muitos os que estão dispostos, mas poucos os que estão disponíveis. Acho que uma das coisas que o Senhor tem trabalhado comigo, todo esse processo, é que eu não sou protagonista da minha história. A gente, quando é adolescente, a gente pensa muito que a gente está vivendo num filme, entendeu? Nossa. E eu sou a principal e tudo se converte contra mim ou a favor, porque eu sou, assim, a protagonista. Na verdade, não se trata disso. Eu preciso entender que, na verdade, o protagonista dessa história é Jesus. Eu sou apenas o coadjuvante. Quando eu aceito isso, fica muito mais fácil eu aceitar o meu propósito. E eu realmente me dedicar a viver aquilo. Hoje eu sei que o Senhor não me chamou uma vida para mim mesmo. E por isso que eu me torno disposta a viver aquilo que eu tenho pra mim. Isso é muito doido. Até a gente entender que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Porque é muito fácil a gente falar isso. Não é sobre nós, é sobre Ele. Mas a gente entender de verdade o que isso significa e ter o coração disposto e moldável diante do Senhor, meu, isso é muito doido. Não, e faz total diferença no processo, porque não sou eu. Facilita tanto para minha caminhada e para viver aquilo que eu tenho para viver, quanto para fazer aquilo que eu tenho para fazer, entendeu? Porque eu vejo que não se trata de mim, entendeu? Das minhas capacidades, é o Senhor. Cara, se alguém me falasse há um ano atrás que eu estaria no Salto de Pirapora, numa igreja, numa lagoinha, galera, ninguém me falou sobre isso antes, entendeu? Eu não estava preparada psicologicamente para isso. Sim. Eu não ia acreditar. Eu falei, lógico que não, eu tô indo levar um GC pra lá, entendeu? Eu tô só indo fazer GC. É isso. E o Senhor... o Senhor é maravilhoso, cara. Eu vejo que como ele não se atrasa em nada. Nossa, o Senhor, ele não se atrasa em nada. Há 2 anos atrás, ele estava trabalhando em mim a necessidade de eu entender a vida de abnegação. Para isso. Ele começou a trabalhar uma vida de abnegação para que eu pudesse entender que eu preciso deixar bagagem para trás. Entendeu? Eu preciso deixar tudo para trás. É segurar na mão dele? Porque não se trata de mim, não se trata do que eu tenho, mas se trata dele. Cara, a gente sempre conta esse testemunho, né? A gente tinha um apartamento lindo aqui em Sorocaba, de Pinterest. Era mesmo. Vocês chegaram aí, né? Sim, fomos. Um apartamento lindíssimo, sabe? Tudo cada detalhe. Foi custoso pra fazer aquilo lá, 3 anos de obra, assim, colocando cada mês uma coisinha, cada 6 meses, nosso jeitinho. A planta nos conquistou quando a gente comprou e a gente paga ele até hoje. Quando a gente colocou o último item de decoração, um espelho na sala de jantar, o Senhor nos chama pra ir pra sala de jantar.
Só que antes disso, o Senhor já estava trabalhando em nós uma vida de abnegação. Eu não vivo para mim, eu vivo para a obra do Senhor, eu vivo para o Senhor. Porque se é uma urgência no Senhor, vidas, tem que ser uma urgência no coração, no meu coração, vidas também. Com certeza. Sabe? Então, e olha como é louco. Antes de a gente pensar em ir pra Salto e pra fora, eu indo de ônibus pra Salto, porque eu já trabalhava lá, eu tinha uma sede e falava, Deus, o que você quer de mim? O que você vai me pedir hoje? Eu pego. E o Senhor, toda a ida de ônibus, 1 hora de ônibus, Salto e Pirapora, de Sorocaba pra Salto, Salto pra Sorocaba. Ele sempre pedia uma coisa diferente. Quando eu comecei a entender essa vida de abnegação, o Senhor me puxava cada vez mais, cada vez mais. Teve um dia que eu não dormi à noite. Não sei o que aconteceu, que eu não dormi e eu falei, tá tudo bem, eu tenho 1 hora de ônibus pra Salto de Pirapora, eu vou dormir no ônibus. E é uma delícia, né? Ônibus duro, sua cabeça vai aqui o caminho inteiro. Aí você aprende a dormir no ônibus. Você vai pro... Aí eu deito, você vê de longe uma pessoa entrando no ônibus, você fala, Deus, não... Tá tudo bem, eu vou dormir. Aí você só pensa, Deus, não deixa ela sentar do meu lado. A pessoa senta do teu lado. Com certeza. Aí, tudo bem, eu não preciso falar nada com ela, só ela não falar comigo. E eu fingo que tô dormindo. Aí a pessoa começa a cutucar você. Ai, Jesus. Ai, tá calor hoje, né? Meu Deus. O Senhor na hora me constrange. Eu não te chamei pra você. Cara, eu te chamei pra uma vida de abnegação. Ah, e aí, no meio do ônibus, né? Entendeu? O Senhor começa a falar. E nesse dia, em específico, eu fui mais tratada que a pessoa. Porque o Senhor me lembrou do meu propósito e ainda falou comigo sobre coisas pessoais. Eu nunca perco por fazer aquilo que tá no coração. É verdade. Então, continuando nesse caminho de renúncias e de tudo que o Senhor tem feito na sua vida, existe diferença entre renunciar por obrigação religiosa e renunciar por amor a Deus? Completamente. Completamente. E se você faz por uma obrigação religiosa, tudo bem que você tá no princípio da obediência. Tudo bem. Mas você não se encontra satisfeito. Verdade. Você não encontra satisfação. E eu acho que a questão também é você entender que a renúncia ela não é uma obrigação, mas é uma gratidão e o tanto de amor que o Espírito Santo derrama sobre você que você só quer agradar. Exatamente. Você só quer viver plena com ele, viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Como é que eu vou negar algo para aquele que me entregou a vida? Exatamente. Justamente. E no final das contas, o Senhor só nos pede aquilo que nos prende. Com certeza. Super. Você entendeu? Ai, Deus, sim. O Senhor nos pede aquilo que geralmente nos faz mal. Eu te falou do apartamento, né? Eu completamente apegada àquilo. Aquilo lá, eu chegava na minha casa, não era apenas uma satisfação, era um orgulho. Uhum. E não que fosse no sentido ruim, mas o quanto daquilo me tinha. Aham. Entendeu? Que no momento que o Senhor me pediu, eu pestanejei. Acho que foi minha vez de levar o estudo, alguma coisa do tipo. E eu voltei pra casa como sempre acontecia, muito angustiada. Uhum. Porque eu sempre voltava, só toda vez que eu abria a boca pra falar do evangelho, algo me acusava. Como se eu estivesse envergonhando a Cristo, como se eu estivesse falando alguma coisa errada. E eu me sentia muito constrangida, né? E não era apenas um temor por respeito à palavra, à integridade da palavra, da verdade de Cristo. Mas era algo mais pessoal, sabe? Como as pessoas me enxergariam por isso. Então eu fui fazer meu devocional, sentei na minha sala, vi que estava trabalhando. E eu fui orar, mas eu parei um pouco antes, que eu oro com o Senhor ali meio bate-papo, né? Meio conversando. Eu também sou assim. Nossa, eu sou super. Aí, que eu acho que é como deve ser, né? Sim, com certeza. Aí eu cheguei e falei assim, Deus, algo não tá batendo aqui, porque quando é do Senhor, o Senhor vem com uma repreensão e revela a verdade, né? Mostra o caminho certo. Quem constrange dessa forma é o inimigo, então onde que tá o erro? Uhum. Se isso tá me constrangendo, talvez o problema seja meu coração. E já deu abertura para isso, né? Então, quanto de mim, Anícia? Mais uma vez.
Aí o Senhor começa a me mostrar que, na verdade, o problema era o meu orgulho. Eu queria parecer coerente, eu queria parecer bem, falando bem, eu queria parecer que conhecia a palavra. Talvez a minha preocupação não fosse tanto o evangelismo, a revelação da palavra, mas fosse o quanto as pessoas enxergariam de mim ali. Da sua capacidade. Da minha você estava mais capacidade. preocupada de como as pessoas iriam te olhar fazendo aquilo do que o que iria de fato fluir na vida da pessoa. E eu não tinha percebido isso. Eu não tinha noção daquilo. E o Senhor começou a me trazer, né, levar para esse caminho assim, até que eu cheguei e falei assim, Deus, eu não quero que nada me impeça de fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer. E cumprir com os seus objetivos. Eu não quero que eu atrapalhe nada. Aí ele falou assim, então raspa pra fazer isso. O que tem a ver? Que loucura é essa? Na hora eu parecia louca na sala de casa. Você não tá pedindo isso pra ele. Você não tá fazendo isso comigo. Você tá de sacanagem com a minha cara. Você tá de brincadeira. Não pode ser. Isso antes de falar só de pra fora. Você não pode ser. E eu ainda... Será que eu tô ouvindo errado, né? Tipo, não. Será que eu tô ouvindo errado? Que coisa da minha cabeça. E ele falava 1º de janeiro. Não é possível. Aí eu falei assim, quer saber? O Senhor não age em meia confusão. Eu já várias vezes, toda vez que eu ia cortar o cabelo, eu brincava com o Vitor, vou raspar careca, hein? Aí o Vitor não faz, você não é louca de fazer isso. Aí eu falei assim, o Senhor não age no meio da confusão. Eu vou falar pro Vitor. Se o Vitor não deixar, ele é meu marido. Eu tenho que obedecer. Aí o Vitor... O Vitor chegou do trabalho, amor... Eu já fico com a cara cheia de chorando, já de medo. E se eu te falasse que o Senhor me disse é pra raspar o cabelo dele? Ai, meu Deus. Raspa. Falei, não é essa resposta. Gente, paramos aqui pra receber um cafezinho aqui da Mion. A gente tá aqui gravando aqui na Mion Café, que fica aqui na Lagoinha Sorocaba. Venha também tomar seu cafezinho. E bora continuar papeando, né, gente? Bora. Amiga, eu vou te fazer uma pergunta. O que geralmente Deus pede primeiro para ser renunciado quando Ele quer nos levar a um novo nível? Olha, não tem algo certo. É aquilo que toma teu coração. Né? Às vezes é um emprego, um status, algo físico mesmo, né? Palpável. É sempre o que toma o seu coração. Você tá tomando o lugar do Senhor ali, em grau de importância, o Senhor pede. Quando aquilo tá quase se tornando seu novo Deus, vamos dizer, né? Às vezes, você nem percebe. Muitas das vezes. Na maioria, você precisa ser ali acordado. Porque você não enxerga aquilo. Eu nunca imaginei que meu apartamento seria, entendeu? Algo assim tão importante. Que o meu emprego na escola que eu trabalhava era tão importante. Que relacionamento que tinha acabado de começar teria sido tão importante. Entendeu? Meu cabelo. Eu até tantas vezes brinquei sobre isso e quando chegou na hora do vamos ver, eu falei... Deus, eu só tava brincando. Era brincadeira. Mas o Senhor não se esquece daquilo que a gente fala, não. Se esquece. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Muito cuidado. Nossa, direto tem um Reels da Valnice Milhões, não é? Que ela fala, não manifeste, não fale aquilo que você não quer ver manifesto. Meu namorado direto me manda isso. Porque às vezes eu solto umas, aí eu... Às vezes é só brincadeira. Mas aí eu repreendo, não, tá repreendido. Não, é brincadeira, Senhor. Eu já falo, Senhor, é brincadeira. Deus, não era isso. Ignora, Pai. Tem misericórdia. Amiga, como que a gente pode permanecer firme quando a renúncia parece custar mais do que nós esperávamos? Eu acho que... Primeiro é relacionamento. Se você não se relaciona, você não tem certeza do Senhor que te pediu, sabe? Do seu Deus. Se você não tem confiança nele, você não vai permanecer. Então, a primeira coisa é relacionamento. E depois é entender o propósito. Às vezes você não vai ver o propósito, você não vai ter uma resposta ali na hora, mas se o Senhor te pede, você confia nele, crendo que existe um objetivo para aquilo, existe um propósito. E você confia. Fora quando o processo já é o propósito. Exato. Então, nesse processo, eu acho que o que mais resume, né, é fortalecer a fé. E a gente fortalece com
disciplinas espirituais, relacionamento com o Senhor. Então, leitura da palavra, né? E oração com ele do dia. Porque todos os dias. A renúncia, geralmente as pessoas pensam que é só na hora da decisão. A hora da decisão é o start, é o boom, né? Lógico, é um momento crucial. Mas o escolher todos os dias é necessário também. Até porque o inimigo vem e bate na porta, né? Vamos ver se você renunciou isso aqui mesmo. Como é que tá? Ou se não, acontece qualquer coisa. Em Salto Pirapora, eu tô pensando em voltar já. Entendeu? Aí o que me faz permanecer? Pode até passar pela cabeça, mas o que me faz permanecer? Saber que existe um propósito ali. Inclusive, a próxima pergunta é essa. Você acha que tem como ter um relacionamento com o Espírito Santo sem renúncia? Aí tu quer ovo e a galinha, meu filho. Não tem como. Nós, aquele que a gente viu no Carisma, né? Nós estamos em mundo caído. Nós nascemos ali do pecado, nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências, nós temos ali, né, esse lado que nos puxa para o mal, e quando o Espírito Santo vem e nos encontra, ele vem de encontro a essas coisas. Então, vai se chocar, vai ter uma hora que não vai ter como. É verdade. Ele vai revelar, ele vai trazer luz ali para aquilo que te afasta, para aquilo que não é bom. É como olhar no espelho, né, como diz a palavra. Ele vai revelar, entendeu? Não tem como. Você vai olhar ali e você vai ver que não bate. Vai ter que fazer. Ou você continua do mesmo jeito e beleza, vai viver sua vida, cada um escolhe o que quer para si. Ou você escolhe viver aquilo que o Espírito tem para você, aquilo que o Senhor tem para você. Bom, amiga, até que ponto nós queremos os benefícios do reino sem aceitar o curso do discipulado? Ai, a gente quer muito, né? A gente quer muito, mas como minha cunhada diz, a vida não é um morango, né? Não é um morango. A gente... É que, na verdade, a gente tem uma visão ainda carnal sobre as coisas, né? Uma visão deste mundo. A gente acha que o que a gente tem aqui é realmente satisfatório. A gente acha que as coisas deste mundo realmente vão nos preencher, realmente são boas. E a gente tem a impressão até que são eternas. A gente se engana. Acho que vai morrer e vai levar junto. Não, viu? A gente tem a falsa impressão de satisfação, mas é um vazio constante. O que realmente nos preenche é aquilo que é eterno, aquilo que vem do reino. É o Senhor, é a sua lei, a sua justiça. Isso nos preenche de verdade, né? O Pai, o Espírito realmente nos preenche. Só que a gente só descobre isso depois que a gente experimenta. É verdade. Só que, às vezes, qual que é o problema também? A gente só se apoia em experiências com o reino, entendeu? E não na fé, entendeu? A fé, muitas vezes, você não vai sentir. Na verdade, na maioria das vezes, você não vai sentir um arrepio. É uma convicção no espírito. O Senhor tem falado muito comigo sobre a forma como ele fala. Teve uma época, acho que um ano atrás, que o Senhor me deixou tipo uma geladeira. Eu ia falar isso. E geralmente é nesse momento que muita gente fala, Deus não tá nem aí mais pra mim. Não, o Senhor não me fala comigo mais, o Senhor gente, não me é terrível. Caraca, foi o que eu passei ano passado. Foi exatamente isso. Porque eu sempre fui muito do sentir o espiritual. Mas quando a gente é levado pro racional, é aí que a gente tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é nesse ponto, porque vai ser um momento que ele não vai te responder, mas do jeito que ele te respondia. E daí que você vê se realmente você tem um relacionamento com ele. Porque você vai ter que começar a buscar sem você sentir. E daí você vai pro racional, e quando você volta pro espiritual é outra coisa. É outro nível, é aquele outro nível que a gente busca. A gente espera que a manifestação do Espírito seja apenas, né, porque nós somos seres trinos, né, corpo, alma e espírito. A manifestação do Espírito seja mais na alma, né, nas emoções, sim, do que no nosso consciente, né, ou melhor, perdão, seja mais na nossa carne, né, naquilo que a gente sente, no nosso corpo, do que na nossa alma, mais puxado para o cognitivo, para a razão. Então, quando você para, mas o Senhor não está falando, eu não me arrepiei, eu não senti vontade de chorar, então o Senhor não está falando.
falando, eu tô no culto, eu não senti vontade de me jogar no chão dessa vez, não sair babando. Então a presença do Senhor não tava ali. E não é assim. E olha que legal. Justamente para vir pro Senhor vir falar comigo sobre eu não preciso fazer tudo que eu sinto, tudo que eu acho, tudo que eu penso, ele antes me deixou essa geladeira para mostrar que ele não fala apenas pelas sensações físicas, entendeu? Pela tremedeira, pelo arrepio. Ele fala pelo cognitivo, entendeu? Pela razão. Aquilo que a pastora Simone falou aquela vez, uma convicção, assim, o negócio tá aqui. Porque o que explica você tá caminhando pro erro, vai contar aquela mentira na hora? Vai mentir? Entendeu? Vai fazer não sei o quê. Não, mas você vai fazer isso mesmo? Acende, não, tipo, fica quieto. Um alerta que você não entende. Exatamente. Não é emocional. É mental mesmo. É mental. Então, eu não sei nem como a gente chegou nisso, galera. É o óbvio que não é falado. Exato. Aí isso aqui eu fiquei quase um ano assim, e eu naquela frustração, até eu entender. E o Senhor falava comigo. Só que era difícil de eu entender que ele estava falando comigo porque eu não estava chorando, eu não estava me emocionando. Só que eu entendi o propósito disso também, por quê? Eu sou melancólica. Eu sou melancólica. O melancólico, ele é completamente guiado pelas suas emoções. Ele tem a necessidade de sentir. Tem a necessidade de sentir. Ou a razão é o que fere, né? Porque a razão é sempre aquilo que está machucando, aquelas dúvidas, a insegurança. Então, o apoio está sempre no sentimento, né? E o Senhor me mostrou assim, viu? Eu não te chamei para isso. Caraca. Eu vi muito. Esses dias eu tava assistindo uma live, acho que era da pastora Pri Ferreira. E aí ela falou dessa questão, porque muitas das vezes nós nos apoiamos no nosso. Eu sou melancólica, eu sou colérica. Mas não, você tem que renunciar isso também e falar, não é sobre isso. Porque o Senhor me chama a ser de outra maneira. Porque o Senhor me chama a refletir o caráter dele. E não aquilo me apoiando, eu sou melancólico, eu sou colérico, por isso que eu explodo. Não! Isso não é desculpa. E aí eu fiquei. Muito doido. Eu acho que os temperamentos são muito válidos porque a gente nos ajuda a se conhecer. Né? Eu sei os meus pontos fortes, mas agora eu sei também os meus pontos negativos. Eu sei que às vezes eu me comporto dessa forma. Tem coisa que eu não sabia que eu fazia, que eu vendo o negócio do melancólico, eu falei assim, não é que eu sou um pouco dramática assim mesmo? Eu acho que é algo pra gente entender a nossa identidade e a gente ver aonde a gente precisa melhorar. Exatamente. A questão é que todos os temperamentos precisam de Cristo. Todos. Não, com certeza. É sobre isso. Então, eu não lembro nem qual era a pergunta, mas a gente foi por esse ponto aí. Tem problema. Amém, glória a Deus. É o Espírito Santo quem vai guiando. Como discernir que algo não é pecado, mas ainda assim se tornou um peso que Deus está pedindo para ser renunciado? Teve uma pregação uma vez que a Thaisa fez, que falou muito comigo. Ela estava falando sobre um novo nível com o Senhor. E ela falava sobre quando nós começamos, o Senhor nos pede o que é pecado. E ele fala conosco através da palavra. Ele fala conosco, né, através dos seus ensinos. Então, nós sabemos aquilo que a gente tem que entregar. E a gente sabe que tem que entregar porque fere, né, nosso relacionamento com o Senhor. Sim. Só que o Senhor nos chama para um lado mais profundo, para um lugar mais profundo, quando Ele pede para a gente começar a entregar aquilo que nos é lícito. Nossa, só que, na verdade, toma o nosso coração. Sim. Então, é sempre esse o princípio. O que tem tomado o meu coração? O que merece ser entregue para que eu, de fato, seja completamente entregue ao Senhor? Exatamente. Eu vi um vídeo ontem do Nick Moretti falando sobre isso. Que ele tinha falado, ele comentou que ele ficou um ano sem açúcar. E aí ele falou que a partir do momento que algo que tem no seu coração vai de encontro, bate de frente com o seu domínio próprio, muitas das vezes te é lícito, mas não te convém. E, tipo, eu vou falar por mim, assim, abrindo meu coração, eu conversando essa semana com o Victor, e eu sinto o Senhor falando muito pra mim em relação ao açúcar. Porque isso toma o meu coração.
Como que eu não consigo controlar o açúcar? Isso é um absurdo pra mim. Mas mesmo assim, eu me deixo levar pela vontade de consumir açúcar. Então, aí eu fiquei, caraca, porque isso é lícito. Não é um pecado você comer açúcar. Mas ele tá batendo de frente com aquilo que é um princípio do Senhor, com aquilo que é um fruto do Espírito, que... E aí, como assim? Se te impede de frutificar no espírito, tem solução. Exato. O Senhor tem pegado muito no meu pé já faz um tempo sobre acordar cedo. Ah. Quando eu comecei... Gente, eu tenho acordar testemunho cedo. sobre isso. Eu Cara, tenho. Teve uma época que eu falei, não, eu vou acordar cedo pra começar a ter o meu devocional de manhã, pela manhã. Entregar as primícias ao Senhor. Aí chegava e falhava. Eu olhava no relógio e falava que 6 horas da manhã. Só que quando era pra trabalhar, eu acordava às 6 horas da manhã. Nossa, isso me pega. Aí teve um dia em que meu celular tocou pro meu devocional às 6 horas da manhã. E eu falei, não, depois eu vou. E eu ia pro quartinho de escritório lá, onde tem as coisas da arca, pra fazer o devocional. E eu escutei a porta abrindo. O Vítor tava do meu lado e pensei, foi o Sansão, que até então meu coelho era vivo ainda, falecido. Aí eu olhei, o Sansão tava em cima da cama. E na hora, eu despertei com o Senhor falando comigo. Eu já cheguei. Caraca, meu Nossa. Falei, Deus, eu cumpro mais os meus compromissos com homens do que com o Senhor. Nossa, isso é muito forte. O sono tem me tomado. Eu entrego ele. Eu entrego. Lógico que tem dias que eu me permito descansar um pouco mais. Tem dias que a gente dorme até mais tarde, a gente vai dormir muito tarde por conta dos eventos e tal. Mas o Senhor tem nos chamado a entender que isso tem que ser exceção. Meu Deus. Porque o meu primeiro compromisso é com Ele. Eu entendo muito disso, porque eu tô passando por algo bem parecido. Desde o primeiro dia do ano, eu estou caminhando, eu sou uma pessoa que odeia andar. Se tem uma coisa que eu odeio é andar a pé. Nunca gostei, estou sendo sincera. O Vitor me convida para ir no mercadinho, fica na esquina. Pegou a chave do carro? Do carro, por favor. Porque eu não quero de mão também, não. Nesse nível. E daí Deus pediu que eu, pra esse ano, eu ter constância em algo. O que eu fiz? Caminhando todos os dias, 5 quilômetros às 7 da manhã. Já peguei o sono que eu gosto de dormir, gente. Eu sou a pessoa que eu mais gosto de dormir. Eu acordo agora todo dia cedo. Eu caminho 5 quilômetros, uma pessoa que não caminhava até a esquina, tá caminhando 5 quilômetros. Caraca! Acho que nem acontece às vezes de eu não conseguir acordar, porque às vezes trabalhei muito, mas mesmo assim, eu me sinto mal quando eu não consigo. Porque parece que eu tô falhando de alguma forma. E te faz bem. Sim. O resultado disso é bom. E o meu relacionamento com Deus só melhorou depois disso. Porque em todo momento que eu caminho, Ele está conversando comigo. Ele me entrega coisas que eu jamais imaginei que Ele iria me entregar. Ele fala comigo coisas que eu jamais imaginei ouvir. Isso é só andar 5 km. O que é 5 km para aquilo que Deus está me entregando? É o que você falou, que quando a gente renuncia a algo, a gente tem que renunciar com o nosso coração para fazer aquilo em prol ao reino. Mas Deus, Ele é um pai tão bom que Ele vai lá e Ele nos entrega coisas que a gente jamais imaginou. A gente é beneficiado. Exato. Super. Muito mais. A gente só é obediente e Ele nos beneficia. Olha como Ele é um pai mesmo, porque, gente, não tem o que falar. É muito doido. Total. Falando sobre isso, eu lembrei, voltando ainda até pro caso do apartamento, né? É difícil não falar sobre essas coisas, porque é muito recente ainda, né? Fez 1 ano que a gente foi pra Salto de Pirapora. E a gente nunca imaginou. 1 ano. Caraca. E a gente nunca imaginou isso. Não, gente, com todo respeito ao Salto de Pirapora, porque hoje eu amo, é a minha cidade, entendeu? Eu peguei pra mim. Aqui, ó, mora no meu coração. Quando a gente casou, o Victor já é de Salto de Pirapora, ele falou assim pra mim, eu moro pra Salto, porque a vida lá é mais barata, né? É mais tranquilo, tudo perto, você pode circular, porque eu não dirijo, fazer suas coisas a pé. Eu falei, oi?
Não tem McDonald's, só pra fora. Vou fazer o quê? Gente, eu não sinto nem falta de McDonald's. Glória a O Deus. meu pensamento hoje é por que eu não fui antes? Caraca. Entendeu? Mas o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Com certeza. Mas falando ainda do apartamento, o Senhor tava batendo nessa tecla sobre irmos para Salto Pirapora, irmos para Salto Pirapora, e aconteceu que revirou tudo que a gente falou, não, vamos para Salto Pirapora. Só que eu cheguei em casa, no dia que a gente bateu na tecla que vamos para Salto Pirapora, eu lembro que eu tinha acabado de passar pelo Taust, o Uber parou em casa, fui cheio de sacola de compra, abri a porta do apartamento, né, com muito custo, porque tava cheio de coisa. Eu abri a porta, eu tinha feito faxina naquele dia, eu olhei a minha casa, eu joguei no chão as minhas compras e eu falei, Deus, já que é o que o Senhor quer, então tá bom. Eu peço 5 minutos de luto. Eu pedi 5 minutos pra chorar. E eu contei no relógio, 5 minutos. Porque eu não queria chorar mais. Chorei, passei pela casa. Quando eu fui pra varanda, eu me deparei com a minha vista. Diga-se de passagem, ela é muito boa. E eu me lembrei do sonho que eu tive na noite anterior. Caraca. Na noite anterior, antes de tomar a decisão, eu sonhei que eu entrava num apartamento em branco. Um apartamento enorme. Ele tinha só as paredes pintadas de branco. E eu ia direto pra varanda com parapeito de vidro. E dessa varanda é como se eu visse o mar. E era um pôr do sol. Não sei, quem me conhece de perto sabe que eu amo dias nublados. E era um dia lindo. Tava um pôr do sol, mas as nuvens nubladas, pesadas, estavam vindo de longe. E o céu tava maravilhoso. Tava pintado o céu, não era possível. Tava lindo. Eu falei, que lugar maravilhoso. Mas no meio do meu sonho, me deu um estalo que eu falei assim, não, eu não quero esse lugar, eu quero meu apartamento. Eu quero meu apartamento lá. E quando eu lembrei disso, o Senhor falou, você não quer abrir mão do que você tem pro melhor. Caraca. Pro melhor que eu tenho pra você. Eu não tinha reparado, eu até pensei, Deus, então tá bom, eu quero esse apartamento com vista pro mar, tá? Tô esperando essa minha viagem pro mar aí, pra essa praia aí, como você vier. E um amigo recentemente foi em casa, recentemente não, faz um tempo já, foi em casa e ele falou assim, Bia, você já parou pra pensar que você falou de mar e no ambiente que você tá é propenso pra pesca? Caraca. A gente foi pra Salto por Vidas. Esse era o mar que o Senhor me deu. E a vista que eu tenho no apartamento aqui de Sorocaba é virado pra Salto. E a vista que eu tenho de Salto é virado pra Sorocaba. Não acredito. Mas pega a cidade de Salto Pirapora. E é linda a sua vista. E é linda. É linda. Caraca, meu Deus Tá entendendo? do céu. Deus Negócio é muito louco. porco. Negócio louco. Não dá. Loucura. Só acredita quem tá vendo essas coisas, entendeu? Não dá. Gente. Então, a gente às vezes resiste, mas a gente não vai se arrepender, porque o Senhor tem o melhor. Com certeza. Tem muito melhor. A gente, às vezes, está aprisionado e a gente não tem proporção do tamanho da prisão. E a gente só vai enxergar de verdade quando a gente é livre. É verdade. Sabe o mito da caverna de Platão? É mais ou menos isso. A gente tá vendo os coisinhos passando ali, né? Não é heresia não, galera. É filosofia isso aí. Tá vendo os negocinhos passando na caverna e a gente acha que é só aquilo. Quando a gente sai, é outra coisa. Sim. Entendeu? Não sei nem se é essa a raiz do propósito ali do mito de Platão, mas foi isso que eu lembrei agora. Não é isso que eu tenho pra entregar. Amém. É sobre isso. É sobre isso. Bom, será que em alguns momentos nós usamos o discurso da graça para justificar áreas onde falta obediência e renúncia? Com certeza. Muitas vezes. Muito! Muito! Meu Deus. Mas Paulo já falava, né, que a liberdade que você tem não seja pretexto para pecar. Saber que o Senhor perdoa não seja ali pretexto para você continuar no mesmo erro. A verdade é essa. Só que a gente tem uma impressão errada sobre a liberdade. A verdade é que nós somos livres e a liberdade no Senhor nos permite viver tudo que Ele tem para nós. Sim. Só que nós estamos presos a viver o quê? Uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. A pessoa acha que ela é livre porque ela pode fumar, porque ela pode
se embebedar, ela não sabe, ela não tem noção do quão presa ela tá nisso Uhum. e acha que, mesmo que seja pecado, o Senhor perdoa. Eu acho que é muito essa liberdade da gente poder ter escolha. Porque antes a gente ia direto pro inferno. Agora a gente tem a escolha se a gente vai pro inferno ou a gente vai pra luz. Sim. Essa é a graça. E o livre-arbítrio é um princípio estabelecido pelo Senhor. Ponto. E é disso que a gente fala, né? Você escolhe aquilo que é bom pra você, aquilo que você acha que é bom pra você. Uhum. Eu tô escolhendo aquilo que eu acho que é bom pra mim. Essa é a verdade. Eu escolhi a Cristo. E, sinceramente, pra mim é uma convicção. Essa é a verdade. Cristo, pra mim, é uma convicção, porque eu creio na palavra. Você não tem essa convicção? Você quer outra coisa? Filho, vai ser feliz, então vá viver o que você quer viver. Só que todas as escolhas que nós temos têm consequências. Com certeza. Você entendeu? Liberdade é isso, né? Liberdade de escolha. Você pode escolher o que você quiser, só que você tem a lei da semeadura que não falha também. Uhum. Assim como livre-arbítrio é um princípio, lei da semeadura também. Com certeza. Sim. Entende? Então a gente acha que a gente escolhe e pela graça, então a gente tem só coisas boas como consequência, porque a gente está sobre a graça. Não, a graça, ela é um princípio também, a partir do momento que você escolhe Cristo. Só que isso não inibe outros princípios, como a lei da semeadura. Exato. Será que estamos abandonando os pecados que todos veem, mas preservando aqueles que chamamos de normais? Não entendi, perdão. Aqueles pecados que são normais, todo mundo peca mesmo. Por exemplo, todo mundo julgamento. É fofoca. Exato. Não é fofoca, é um propósito de oração. É comentando sobre algo que aconteceu. Ai, Olha, gente. eu vou te falar um negócio, mas é pra orar, tá? Uhum. É hipocrisia, né? Nós somos hipócritas, essa é a verdade. E o Senhor, ele desaprova isso. Sim. A gente está usando dois pesos e duas medidas. Então, seja fiel. A questão tem que ser fiel. A gente faz isso e faz muito, só que daí que vai do ponto também de a gente ter um relacionamento com o Senhor e se submeter ao ensino dele, porque é inevitável. O Senhor vai mostrar. Exatamente. Vai dizer que ninguém nunca ouviu que fofoca é pecado? Então, todo mundo Já ouviu. Só que você está se submetendo a isso? Em obediência? Sim. Entende? Vai de realmente alinhar ali a sua caminhada com o Senhor. De alinhar o seu dia a dia, as suas práticas com aquilo que está debaixo da vontade de Deus. É da vontade do Senhor que você fale mal do seu irmão? Que você espalhe mentiras? Lógico que não. Sim. Então, por que a gente faz? E fora que quanto mais relacionamento nós temos, mais o Senhor nos leva a ver o nosso coração. Então, é nítido, porque quando você reflete a imagem e semelhança do Senhor, quando você reflete o caráter dele, quanto mais relacionamento, mais ele te mostra aquilo que tá errado. Exatamente. E eu não sei se é um negócio de melancólico, tá? Mas eu vou deitar na minha cama à noite, eu não consigo não pensar sobre o negócio errado que eu fiz. Nossa, Sim. super. Inevitável. E você fica pensando como você não vai fazer isso novamente. Deus, me perdoa. Na hora que você faz, já começa. Eita, nós. Errei. Aí, na hora que você vai dormir, como que você vai passar de um dia para o outro em paz, tranquilo? Como que você consegue se deleitar num sono tranquilo sem se arrepender? Sim. Você entende? É inevitável. E é algo que é o Espírito Santo que revela. Você só tem essa consciência a partir da intimidade com o Espírito Santo. O relacionamento. Você deixa o Espírito Santo moldar o seu coração. Né? Sim. Então, a gente tá, às vezes, disposto a gente tá fazendo igual os fariseus, né? Cantando vantagem de fazer longos jejuns, fazendo cara de ânsia e passando mal. E, na verdade, tá. Acho que entra muito na parte da religiosidade, né? Exatamente. Ao invés da intimidade do relacionamento. Sempre volta pro egocentrismo. A gente quer no santo. A gente quer mostrar que é o bom. A maioria dos pecados tem essa raiz do pecado. Sim, com certeza.
voltado para nós mesmos. Sim. Bom, encaminhando para as nossas últimas perguntas. Ai, meu Deus. Bom, nossa estagnação espiritual vem mais da falta de renúncia ou da falta de oração? Acho que uma é consequência do outro, né? Se você não ora, você não fala com o Senhor, você não sabe o que você tem que fazer. Se você não entrega, você fica ali, no mesmo nível. Sim. É aquilo da gente cair na nossa própria armadilha, né? A gente pede pra Deus, Deus mostra, a gente fica assim, ai não, Deus, mas por que a gente fica, né, nessa? Deus já dá pra gente o que a gente tem que fazer, mas a gente ali fica ali tentando falar assim, ah não, Deus, será que não dá pra me fazer outra coisa? Sendo que, Tenta cara, negociar. fica negociando Poxa. logo com Deus ainda, negociar com Deus. Cara, quando o Senhor mandou eu raspar a cabeça, eu falei, não, né? Chegando no finalmente, não, beleza, vamos. Eu pedi de novo, fui trajeto inteiro de carro chorando. E se eu cortar Chanel, Deus? Tá bom. Não é nem isso. Eu não pensei nem nisso, porque pra mim o Senhor já tinha mostrado o tamanho. Não tinha nem como. O Senhor já tinha falado. Só que a questão é, o que o Senhor queria trabalhar em mim? O Senhor queria trabalhar a forma como eu queria ser vista pelos outros. Então, na falta de cabelo, eu tentava compensar. Coloquei cílios postiços, entendeu? Só andava com maquiagem e tal. Eu tô vivendo de fato o processo? Eu tô deixando de fato o Senhor trabalhar em mim? É muito verdade. Quando o Senhor... Área de Os escape, cílios né? ainda, eu só fiquei... Cara, eu coloquei os cílios. Meu Deus do céu. Pra mim não foi. Não casou, entendeu? Não era. Eu só fiquei com ele porque não dava pra tirar. Porque eu tentava. Eu ia deitar à noite e ficava aqui, ó. Com a unha puxando aqui. Negócio que não dava, não batia. Mas eu tava lá... Não, agora vai. Eu tô tentando negociar, tô tentando amaciar um negócio que é mais fácil deixar ir logo. Eu encontro o João da Gabi. Eu encontro o Robson, um amigo meu lá de Salto Pirapora também. Nossa, Bia, parece que o seu cabelo não cresce. Gente, meu cabelo tá demorando horrores pra crescer. Meu cabelo cresce super rápido. Caraca. Minha mãe, ai, passa aquele sprayzinho, mãe, eu não posso burlar o negócio. Vamos passar pelo processo? Eu tenho que passar pelo processo. Tá agora na fase do pouquinho. Entendeu? Ai, só amiga, amiga, mas porque tá fase do pouquinho. Não, tá maravilhoso. Agora tá Você parecendo faz. já um Chanelzinho, né? Ai, lindo. Mas ele tá, a parte de cima não cresceu ainda, ele tá aqui na altura da orelha. Então, não fica bem harmonizado, Tentou entendeu? por lá, vai demorar mais um pouco. Meu Deus! Entendeu? Eu posso chegar e falar, não, vou cortar de novo. Vai demorar pra crescer. Porque o que eu tenho que passar, eu tenho que passar. E o Vitor direto fala, amor, pelo amor de Deus, passa pelo que você tem que passar logo pra Deus pedir de novo. E o meu maior medo... Eu vou passar de novo pelo mesmo processo. Você quer saber, Deus? Faz o que você tem que fazer, então. E de fato, hoje eu digo que eu não tenho problema em sair de casa sem maquiagem, entendeu? Sair de casa com uma roupa assim, que, sabe, de chinelo. Sinceramente, hoje eu tenho entendido no Senhor o real objetivo que eu tenho quando eu vou falar da palavra do Senhor, entendeu? É atingir pessoas, entendeu? É ganhar vidas pro Senhor, é participar ali do desenvolvimento deles com Cristo, entendeu? Fortalecer pessoas na fé. Esse é o objetivo, é a palavra. O protagonista na situação não é o meu cabelo, não é a minha maquiagem, é o Senhor. Ninguém se importa com isso. Ninguém tá nem aí, entendeu? Essa é a verdade, ninguém tá nem aí. Ai, já tirar o sarro, já também, ai... Tá curtinho mesmo, entendeu? O Marquinhos raspou careca, né? Eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, ixi, dele. Ah, tu correu pra que eu pudesse andar, né? Não, vai parecer que tu tá fedendo. Numa boa, galera, numa boa, de verdade. Mas que agora eu tô entendendo de verdade. Eu ainda tô nesse processo, entendeu? Não posso falar que não, porque ainda tá curto, sei lá. Mas no começo, eu olhava no espelho e eu chorava. Porque eu não me reconhecia. Mas eu acho que era isso mesmo que o Senhor queria. Porque não importa o que eu vejo, sabe? Do quanto de mim eu vejo. Importa o quanto de Cristo eles veem. É esse o objetivo. É meio complexo de explicar, porque é meio profundo ao mesmo tempo.
é muitas coisas, né? São muitas camadas. Entendeu? Mas é um Sim. quebrar mesmo, sabe? E olha, sinceramente, quando eu raspei também foi a contrapartida, da mesma forma que eu não me enxergava também, era libertador. Porque eu percebi o quanto eu estava presa ao meu cabelo. Uhum. Eu saí de casa, não tinha que me preocupar. Mas, entendeu? Aham. Se tava arrumado, não, porque tava ali. Era engraçado que eu ia sentar pra comer, eu... Não tem cabelo, mas... Não tem mais. Não tem. Não vai cair na comida, tá vendo? De boa. Então tem seus prós e contras, né, ali no dia a dia, mas isso é o menos importante no final das contas. Sim. O mais importante é aquilo que o Senhor tá construindo no meu coração. Próxima pergunta é: até que ponto estamos dispostos a renunciar ao conforto para viver o propósito? Depende do quanto você quer viver o propósito. Com De certeza. fato, entendeu? O quanto você entendeu do propósito. Cara, as primeiras vezes que o Senhor falou comigo e com o Vitor sobre aquilo que ele tinha para nós, a gente confessa que a gente nunca nem imaginou ouvir aquelas coisas. A gente ficou, não quero. E a gente resistiu muito. Mas o Senhor é tão bom, ele não faz, geralmente ele não faz contra a tua vontade, entendeu? Uhum. Ele alinha o seu coração com a vontade dele. Dificilmente, hoje em dia, né, eu vejo um profeta chegar e vir com novidade. Geralmente ele confirma aquilo que ele já falou ao seu coração. Aham. Então, a gente, né, encontrou um profeta ali, ele chegou e falou algumas coisas que a gente não imaginava e a gente ficou surpresa, a gente ficou até, não quero, imagina, não, Deus o livre. Só que daí a gente para e pensa, cara, mas se é do Senhor é bom, né? O Senhor vai alinhando, assim, sem você querer mesmo, Sim. né? Sem você pensar. E você fala, não, eu quero. Só que para viver isso, você tem que entregar. Entende? Eu não posso falar outra coisa. Tem coisa que eu não posso falar. Não. Amém. Tem coisa que eu não dá pra falar. Não, tudo bem. Mas é muito essa questão de ter um coração moldável, de entregar. E é muito doido, porque quando eu voltei pra Cristo, né, e eu comecei essa questão das minhas renúncias, eu tive que renunciar a piercing, eu era cheio de piercing, um monte de coisa. E é uma coisa que o Espírito Santo, ele é natural. Ele vai mostrando. Exatamente. Quanto mais você tem de Cristo em você, mais ele vai te mostrando a essência que você é, que você não precisa se encher de coisas pra refletir a imagem dele. E é muito aos poucos. Então, ele vai ele é sutil. É como fala, ele é um gentleman. Amiga, mas eu acho que é casos e casos, porque assim, eu vou ser bem sincera, quando eu voltei pra igreja, tipo assim, não, eu vou voltar. Gente, eu já cheguei renunciando tudo. De verdade. Eu cheguei assim, eu falei assim, eu tava perdida e eu voltei pra igreja. Eu renunciei. As minhas amizades que eu tinha, eu fiquei sem nenhuma amizade. Eu renunciei todas. Nenhuma. Eu, tipo assim, eu cheguei assim e falei assim, Deus, tá, tô aqui. E eu renunciei tudo que eu achava que eu tinha. Tudo que eu achava que era o que eu tinha necessidade de ter, eu renunciei. E daí depois, eu cheguei renunciando. Renunciei à amizade, eu bebia, eu renunciei à bebida. Eu trabalhava com evento, eu renunciei ao meu trabalho. Eu renunciei tudo. Eu já fui meu louca das ideias, eu fui de cabeça. E daí depois daquilo que eu renunciei, aí Deus foi falando assim, não, pera, tem mais coisa. E tem mais coisa. E volta. Cavando mais, né? Volta no Com caso que a gente falou. certeza. Que no início, a gente renuncia o que é pecado. Então eu também, quando eu voltei, eu renunciei, eu tinha ingresso de festa comprado, porque eu ia ir na festa. Aí o Espírito Santo falou, vende o seu ingresso. Eu não quero vender, eu quero ir, meus amigos vão estar lá. Não, você vai vender seu ingresso. Então, eu entrei de cabeça também, renunciei festa, bebida, amizade, tudo. Que era pecado. Mas o que me era lícito, tá tudo bem, você ter um piercing não é pecado. Porque eu acho que tem até alguns pecados que a gente não enxerga que é pecado. Também, Só com depois que a certeza. gente se relaciona que a gente consegue enxergar aquilo como pecado. Depende do seu relacionamento com o negócio também, né? Uhum. Como vocês disseram, vai de casos em casos, né? Pô, tem pessoas que se convertem e tem vício na bebida e nunca mais consegue colocar nada na boca. Tem asco, ou senão Uhum. vício em cigarro. E tem gente que tem que lutar contra aquilo. Eu acho que depende muito do propósito. Exato. E do quanto aquilo lá tem em você, sabe? Mas
depende também, por exemplo, no caso do piercing não é um pecado, Uhum. tatuagem não é um pecado, mas o quanto disso tem você, quanto Ou então até um motivo, né? quanto de você de tem você... Não. Como que Quanto disso Tem em você. tem em você. Exatamente. Um testemunho muito bom sobre isso, que eu gosto muito, é do Rodolfo Abrantes. Não sei se vocês já viram já. não vi. Eu não vi também. Poucas vezes ele fala sobre tatuagem. E tem um testemunho específico que eu escutei, um dos únicos, que ele comenta, né, que ele acha ridículo a gente entrar nessa discussão, porque, se a gente desse mais ouvido pro Espírito Santo, a gente ia saber o que o Espírito Santo espera de nós. Meu Deus, sim. Quando ele se converteu, ele ainda fazia tatuagem. Teve um dia que ele conta, né, que ele tava se olhando no espelho, vou fazer uma aqui, até que, de repente, ele explica que a atmosfera do coração dele mudou e é como se ele tivesse escutado chega. Cara, é pecado tatuagem? Eu não acho que seja. A Bíblia não diz que é. Dele, o Senhor pediu pra parar. Uhum. Eu acho que também vai do motivo, né? Pelo qual a pessoa, por exemplo, um piercing. Eu tenho uma amiga que ela tinha um piercing por conta de uma pessoa que ela gostava, ela foi e fez igual. E Deus incomodou ela pra tirar. Eu acho que você conhece essa história. E daí, o que acontece? Ela tirou por quê? Porque o motivo daquilo estava errado. Sim. Não é? A tatuagem não era o pecado era o motivo por trás do porque ela fez a tatuagem. A tatuagem não, no caso o piercing. Então, assim, é muito você também ver, por que você tá fazendo isso? Tipo, isso é um motivo bom ou é um motivo que te leva a pecar? Eu acho que um negócio que a gente precisa fazer nos dias de hoje é se policiar. Porque às vezes a gente tá fazendo algo e a gente fala assim, mas não é pecado. Tá, mas por qual motivo você tá fazendo isso? Exato. Acho que a gente tem que se policiar muito nessa área também. Sim. Então, teve uma vez que eu ganhei uma pulseirinha da Vivara, né? E tinha um pingentinho de coração, eu falei, vou comprar mais um berlock. Eu fui na loja e eu falei, eu quero algo que esteja ligado ao Senhor pra me lembrar dele. Uhum. Então eu vi uma pombinha, eu falei, pronto, do Espírito Santo. Eu vou usar ela pra lembrar do Espírito Santo. Cara, 2 dias que eu perdi o berlock. Eu não tirava. Até então eu não tinha tirado o berlock. Já fez acho que 2 semanas que eu tinha ganhado. Não sei quando foi que eu tirei. Acho que foi um casamento. Perdi o berlock. Eu falei, puxa vida, acabei de comprar um bagulhinho, viu? Perdi. Aí o Senhor na hora, você não precisa disso pra lembrar de mim. Nossa, que tapa! Tá bom então, né? Deixa quieto. Vou comprar uma patinha de cachorro, então. Brincadeira. Mas eu acho que justamente a motivação. Tem coisa que não precisa, tem coisa que não faz sentido. Não convém. É verdade. Quer mais que o Espírito Santo habitando em mim? Eu não preciso mais de mais nada pra me lembrar. Né? E às vezes a gente se apoia nesse tipo de coisa. Não sei por quê. Bom, nossa última pergunta agora. Quais hábitos hoje parecem inofensivos, mas estão roubando a sensibilidade espiritual? E não tem como não falar do celular, redes sociais. Cara, entorpece. Entorpece muito. Você não tem noção do tempo que você perde ali. Eu tenho um hábito muito ruim que eu tô tentando perder, que é o de acordar, já pegar o celular. Não, preciso ver que se tem alguma mensagem importante. Cara, dá pra esperar. Dá pra esperar, entendeu? É que agora pro ministério, então a gente tem que ficar um pouco mais de olho. Eu tenho tentado ficar um pouco mais de olho, mais presente no WhatsApp ali. Mas dá pra esperar. Sabe que negócio dá pra esperar? As redes sociais entorpecem demais. Geralmente, quem consome muito, produz pouco. De fato. E pode ver, quem produz muito, consome pouco. Nada. Eu acho que não só o quanto a gente consome, mas o que a gente consome. Exatamente. Você vê de tudo ali. Cara, eu não tenho hábito de escutar música secular. Só que de ficar naquele Reels, aquela música da Ofélia não sai na minha orelha. Nossa, que raiva daquela música. Gente, é uma loucura. Isso é absurdo. Eu acho absurdo uma coisa dessa. Que raiva, acabei de sair do culto. Chegou em casa, assim, né, no carro. Já tô cantando a música da Ofélia. E eu que trabalho com isso é um pouco mais difícil, né? Porque eu preciso consumir para produzir. E eu trabalho diretamente com rede social. Então, pra mim, fica até bem assim, porque às vezes uma marca fala assim,
você tem que fazer baseado em tal coisa. E você fica assim, tá, mas e aí? Eu já tive que negar trabalho. Eu me conheci hoje mesmo, a Rafa viu. Eu tive que negar um trabalho bom, gente, bom mesmo. Porque não me convém. Eu acho que a gente tem que ver o que de fato é mais importante pra gente. Porque assim, se a gente tem aquele relacionamento com Deus, e daí vem isso que a gente sabe que não me convém, você acha que Deus não vai mandar algo bom pra mim? Que é de acordo com aquilo que vem através da palavra dele? Óbvio que ele vai. Então eu acho que, além disso, além dessa parte de redes sociais, eu responderia também a incredulidade. Porque a gente fala tanto de fé, mas na hora de ter fé a gente não tem. De fato. E a questão que a gente falou do sono também. Gente, eu luto muito com isso. Porque, de fato, quando você tem algo marcado com homens, você faz de tudo pra você estar lá no horário certo. Mas quando você tem um horário marcado com Deus, mas eu vou dormir só mais um pouquinho porque eu tô cansada. Só que pode ver, no dia que você faz isso, você não faz devocional, você não tira o seu momento de oração. De fato. Você já tirou o grau de prioridade, de importância que ele tinha. E parece inofensivo, porque eu sono, eu preciso dormir. É importante dormirmos. Você não tá fazendo nada que é pecado. Entendeu? Meu, isso Mas é a loucura. contrapartida, a Bíblia também condena aquele que gosta muito do sono, né? De fato. Então eu acho que existe sempre um equilíbrio. É Sempre. necessário o equilíbrio. Eu não sou daqueles, cancela a rede social. Gente, é muito bom. Existe um benefício muito grande pro reino, sabe? Viu? Ali é um mar é louco, você entendeu? Dormir é necessário, é saudável, mas na medida certa. Então, tudo que é descabido, tudo que é sem medida, pra mais ou pra menos, fica ruim. Sim. E aí eu acho. Desculpa, eu te cortei. Não, acho que não. E aí eu acho que também entra muito a questão do fruto do espírito, do domínio próprio. A gente entra muito. Porque quando você tem o domínio próprio, quando você sabe o que você precisa fazer, você vai falar: não, eu não vou continuar dormindo. Não, já passou 40 minutos que eu tô aqui nesse Reels, rodando esse feed aqui e não fiz nada. Pode parar. Exatamente. Então é muito. Essa questão de domínio próprio me pega muito. Essa até do acordar, eu tive essa experiência. Um dia, assim, dormindo, tocou o celular, eu percebi que não dá pra pensar. É agir. Se você dá lado pra carne, tu cede rapidinho. Não, Exato. eu não vou nem pensar. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, acabou. Sabe, é se regrar. E acho que quanto mais a gente enrola, mais brecha a gente dá pro erro. Exatamente. Agora, outro hábito que eu acho que é muito ruim e que tem se tornado muito comum, até falando de polêmica, né? O senhor tem me chamado muita atenção até essa semana com um caso que eu vi gente, eu nem consumo esse tipo de coisa, mas no Instagram é impossível você não ver. Daquele cara lá do Big Brother, né? Que chegou orando ali no quarto. Eu não vi. Não vi. Eu vi acho que no Instagram mesmo, no Reels, tinha um rapaz cristão comentando sobre isso, e ele fala uma palavra que me chama muita atenção, que é vida dúbia. Vida dupla. Caraca. Sabe? Pô, ele chegou no Big Brother orando no quarto ali, consagrando tudo, que o Espírito Santo estivesse ali, porque tudo se tratava do Senhor. Só que o tempo que ele ficou ali, parece que ele falou que ele traiu a esposa 300 vezes, e depois ele quase traiu a esposa lá dentro. Aí ele saiu. Eu sei qual que é o caso. A gente tem essa mania. A gente pode falar que não, que é coisa de crentinho, mas, gente, pode ver. A gente se comporta de um jeito na casa do Senhor, se comporta de outro jeito na nossa casa, no nosso trabalho. Cara, uma coisa que o Senhor tem tocado muito no meu coração e do Vitor lá em Salto é que, lógico, dentro de casa também, mas atravessando a porta é maneira de falar, mas a gente não atravessa a porta de casa sem lembrar que nós estamos representando Cristo ali. Sim, entendeu? Então não tem vida dupla. A gente tem que lembrar que onde nós estamos vivendo pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Então, nós temos que honrar isso. Nós carregamos o nome da família. Sim, né? Com certeza. Então, esse hábito de achar que a gente pode se comportar de um jeito em um lugar e de outro jeito em outro, quebra também. Você não consegue manter uma constância em nenhum dos dois, porque você vive pela metade. É o testemunho, né? O seu testemunho. Você não tem que mostrar o seu testemunho dentro da igreja, você tem que mostrar na tua vida. Em todo testemunho momento. vivo. Em todo momento.
Cara, não tem como. Tem gente que pode não gostar, mas eu tô no meu trabalho. Tem coisa que eu vejo que tá estranho, eu oro. Uhum. Tem como não? Eu sou a mesma. Uhum. Em todos os lugares. E outra, dá trabalho, né, galera? Você ser uma pessoa em um lugar e depois ser outra pessoa em outro. Eu não consigo. Tem que ter, assim, um tempo pra trocar de máscara que é difícil. Não tem como. É muito mais fácil você viver de maneira inteira pro Senhor. É muito melhor. Com certeza. E isso requer renúncia. Esse quebrantar também. Muito disso. Coração mudável, renúncia, se quebrantar. Eu acho que de tudo isso e um relacionamento também. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, Ele nos mostra o que a gente tem que fazer. E quando você vive com um relacionamento com Deus, nada fica no escuro. Nada. Tudo vem à tona. E se você tem uma vida dupla, Ele revela, não tem o que fazer. Ele revela tudo. A gente pode até esconder do outro, mas Deus sabe. Eu já vi assim, passei por algumas pessoas, tal, alguns pastores, e eu via o início, né, do chamado ministerial, o quanto frutificou, e o final mirrado de um jeito que você via, olhava assim, gente, mas não tem vida com Deus, o que está acontecendo? E a pessoa não enxerga que está caminhando com o erro, e você fala, meu Deus, mas a pessoa tinha intimidade com o Senhor, o que aconteceu? Por um tempo, o meu maior medo era acabar a minha carreira na fé assim, sabe? Achar que começar com tudo, depois eu não escutar mais a voz de Deus e achar que eu sabia de tudo, não estar mais me sujeitando à vontade do Senhor, não estar servindo de maneira íntegra, colocando a palavra em prática. Aí você fala, meu Deus, mas como isso é possível? Intimidade. Eu acho que é igual que o pastor Denis pregou esses dias. Ele falou assim, porque às vezes a gente olha pra gente e a gente acha que a gente já tá cheio o suficiente. Gente, não existe isso de cheio o suficiente. Você tem que se permitir encher mais e mais e mais. Não tem. Se você já tá num nível bom, pede pra Deus levar pra um maior. Porção dobrada. Mas é aí que a gente percebe que a pessoa, nesse caminho que era pra se encher apenas de Cristo, acaba se enchendo de si. Com certeza. Se esvaziar de novo. E a palavra fala, né, que é muito melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, o que aconteceu com Saul? Começou tão bem. Nossa. E aí ele foi se enchendo de si, foi deixando de fazer as coisas que o Senhor pedia pra ele e simplesmente acabou com tudo. Ele achando que queriam roubar dele, ele mesmo Ele entregou. Sim. É duro, mas isso nos lembra que não é por anos de convertido, não é por anos de ministério, é todos os dias se reavaliar diante do Senhor. A intimidade não pode ser substituída, a leitura da palavra não pode ser substituída, jejum e oração não podem ser substituídos, é todos os dias. Todos os dias. Porque senão a gente chega no final achando que está arrasando e na verdade, sim. E a renúncia também é todos os dias. Principalmente. Porque a gente acha que, me batizei, renunciei ao meu pecado, agora vai. Não, gente, a renúncia do pecado é contínua, é todos os dias. Tanto que Deus ensina, a gente é perdoado 70 vezes 7. 70 vezes 7 pro resto da vida? Não, 70 vezes 7 todos os dias. A gente é perdoado e a gente perdoa 70 vezes 7 todos os dias. Cara, Então é contínuo. Esse negócio 70 vezes 7 me chama muita atenção, porque eu imagino que quando Jesus fala 70 vezes 7, eu não estava esperando que contassem. Querendo colocar a calculadora aqui, não, é pra justamente complicar mesmo, pra você entender que é muitas vezes. Muitas vezes. Não era 144, se não me engano, né? Sei lá, eu sou péssima de matemática. Não. Não era literal, entendeu? É pra você realmente entender que de formas incontáveis. Entendeu? É sem medida. Sim. É constantemente perdoar. Até porque tudo que ele nos deu foi sem medida, né? Ele se entregou inteiro na cruz. Tipo, ele redimiu todos os nossos pecados. Tudo sem medida. Sim. E a gente fica contando, né? A gente fica segurando muito. Eu acho que entra muito o perdão aí. Muito, com certeza. Eu acho que a renúncia, o perdão vem muito da renúncia do seu ego. Porque você não tá liberando o perdão pro outro, é pra você.
e tudo volta pro mesmo pecado. É certeza. sempre o homem no centro das coisas. Deus abençoe. É sempre o homem no centro das coisas. Esse é o problema. Quando o homem parar de se colocar no centro das coisas, tudo fica muito mais fácil. Sim, Sempre o egocentrismo. sempre. É colocar Deus em primeiro lugar e ir, porque não tem muito o que fazer, não. É aquele negócio, você não faz por bem, vai fazer por mal. Cara, e é profundo o negócio. O Senhor mostra coisas maravilhosas que ele tem pra fazer. Uma coisa que ele falou muito forte sobre Salto de Pirapora, pra mim e pro Vitor, é que ele tinha alguma coisa com aquela cidade. Ele ia fazer algo naquela cidade. Era escolha nossa participar ou não. Caraca. Se nós não participássemos, outras pessoas iriam. Com Se certeza. nós não fôssemos lá abrir GC, outras pessoas abririam. É um prazer e é um privilégio nós podemos participar daquilo que o toda Senhor certeza. está fazendo em Salto de Com Pirapora. certeza. Até porque ele não precisa de nós. Isso eu acho muito forte, porque ele não precisa de nós, mas ele nos quer Ele com nos ele. escolhe. Ele nos escolhe E se pra você participar. não quiser, tá tudo bem, tem outro disposto, tem outro disponível. Então, é muito. Eu acho que isso vem também da parte da honra, de você honrar que o pai te escolheu. Sim. Porque se ele te chamou para aquilo, ele pensou em você. Mas se você não quiser, tem outro disposto. Exatamente. É muito da gente colocar. É literalmente o que eu sempre falo pra Rafa: a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Porque se ele nos chamou, ele vai fazer. Aquele que dá a visão, dá também a provisão, e o negócio é esse. Aí a gente trabalha em fé de novo. E Sim. nada disso, a renúncia, nada disso, de viver esses planos, as promessas do Senhor, nada disso é possível se a gente não se entrega por inteiro, novamente. Se a gente não alimenta uma intimidade com o Senhor, uma vida com o Senhor. Não Disciplinas renunciar ao nosso espirituais. eu, né? Aí o Senhor bate de novo na tecla das disciplinas espirituais. Sim. Leitura da palavra, oração e jejum. É necessário. É inegociável. E pode perceber, todas essas coisas acontecem mediante renúncia. Você renuncia de fazer alguma coisa para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque, novamente, a gente não faz aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que precisa ser feito. Sim. É isso que filhos maduros precisam fazer. A brincadeira do escolhido não escolhe. Sim. De fato. Amém. Glória a Deus. Quer finalizar de alguma forma? Acho que era pra ser dito, foi dito. Galera, Deus abençoe, entendeu? O que não servir pra você, lança no mar de esquecimento, entendeu? A palavra diz isso e você vai viver a sua vida tranquilamente. É sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Espero que tenha abençoado. Amém. Eu amei. Foi incrível, maravilhoso. Gente, É amor. muito bom poder aprender um pouquinho mais com você. Gente, eu tô aprendendo com vocês. Ai, amiga, você é maravilhosa. Eu sou, né, café com leite de falar que eu amo ouvir a Bia. Amo essas nossas conversas que agora estão sendo filmadas. Que eu e a Bia, a gente sempre conversa Não, sobre meio que isso. foi um bate-papo mesmo, né? Porque eu Com vi. certeza. Até quando parou ali, continuou e vai que vai. Mas é muito isso, bom. gente. A gente amou te receber aqui. Foi uma E você vai Obrigada. voltar com o Vitor ainda, inclusive. Com certeza. Vou trazer. Pra falar Vocês vão ver, gente, que eu sou perfeita, mas o senhor tá trabalhando nele ainda. Ergui a mão, o senhor tá levando. Nossa, se eu erguei a mão, por isso que eu fico meio baixo assim. Brincadeira. Amém. O Vitor é maravilhoso. Sou suspeita de falar também. Sempre somos, né? Pode crer que o local de renúncia é o melhor lugar para se estar. Amém. Glória a Deus.